E aí, meus amigos, beleza? Dia movimentado no Qatar, onde já tivemos o treino livre 1 da Fórmula 1 e agora há pouco a classificação da Fórmula 2, que especialmente nessa semana trouxemos para você o resumo completo lá no canal GP em Casa, então corre lá para assistir depois desse vídeo. E claro que, como de costume, trazemos para você o resumo completo de tudo o que aconteceu na pista na classificação para a corrida sprint da Fórmula 1. Mas antes de qualquer coisa, te convido a inscrever-se e ativar as notificações, já que só assim você não perde absolutamente nada sobre o mundo da Fórmula 1. E se gostar desse vídeo cheio de informações, deixe seu gostei para apoiar nosso trabalho. Bom, como você já deve saber, esse final de semana do GP do Qatar segue o formato com corrida sprint, que é aquela corrida menor realizada no sábado e que dá alguns pontos para os 8 primeiros colocados, e devido a isso, só temos um treino livre realizado, com uma classificação exclusiva para essa corrida sprint, que é essa realizada hoje, na sexta-feira. Então, devido a ter só um treino livre, tudo se torna muito imprevisível, já que as equipes têm pouco tempo para realizar os ajustes em seus carros, com algumas surpresas podendo acontecer tanto nessa classificação para sprint, como na classificação para a corrida principal. E para deixar tudo ainda mais emocionante, o treino 1 aconteceu de dia, enquanto a classificação para sprint acontece à noite, o que no deserto do Qatar muda bastante as condições de pista, com a temperatura caindo muitos graus e isso influenciando demais no desempenho e no rendimento dos carros. Então, começando pela primeira parte da classificação sprint, o SQ1, que tem duração de 12 minutos e que elimina os 5 carros mais lentos, logo com o tempo liberado, vários carros foram para a pista, já que 12 minutos passam rápido. E nessa primeira parte da classificação, todos são obrigados a usar os pneus médios, que são os pneus de faixa amarela. E dos pilotos que fizeram volta já nesses primeiros minutos, Lando Norris se colocou na primeira colocação, Charles Leclerc em segundo, 4 décimos atrás, e Max Verstappen em terceiro, 5 décimos atrás. E como falamos que poderíamos ter surpresas, Valtteri Bottas se colocou em quarto com o carro mais fraco do grid até agora no campeonato. E lá na zona de eliminação estavam Franco Colapinto da Williams, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Alguns desses que ainda nem tinham feito tempo. E nessa parte da classificação, os tempos mudavam bastante, com os carros da Ferrari aparentando estar mais fortes, e abaixo uma boa disputa entre McLaren, Mercedes e algumas outras equipes, inclusive a Aston Martin mostrando alguns lampejos de bons desempenhos. Faltando 1 minuto para o final do tempo, Lando Norris se colocava na primeira colocação, empatado com George Russell em segundo, com Leclerc em terceiro e Piastri em quarto. Verstappen era apenas o sexto, Hamilton o oitavo, e lá na zona de eliminação, Lance Stroll era o 16º, Fernando Alonso em 17º, Guan Yu Zhou 18º, Hülkenberg 19º e Colapinto em 20º. Com vários deles tendo mais uma única chance de fazer suas voltas rápidas e se livrar dessas posições ou conseguir posições melhores. E com o tempo encerrado, o mais rápido foi mesmo Lando Norris, com Sainz em segundo, Russell em terceiro e Verstappen em quarto. E os eliminados, novamente Sérgio Pérez foi eliminado no Q1, começando essa corrida sprint na 16ª colocação. Em 17º, Yuki Tsunoda, que quer essa vaga de Pérez, mas não fez muito por merecer nesse SQ1, com Ocon em 18º, Zhou em 19º e Colapinto em 20º. Iniciando a segunda parte, chamada SQ2, e que tem a duração de 10 minutos e também elimina os 5 pilotos mais lentos, alguns optaram por sair de imediato, enquanto outros ficaram nas garagens e esperaram um pouco mais para suas primeiras tentativas, com os 2 carros da Haas, Verstappen, os 2 da Ferrari e Lance Stroll indo para a pista nesses minutos iniciais. E após a primeira tentativa desses pilotos que foram para a pista logo de início, Charles Leclerc se colocou em primeiro, Lando Norris em segundo e Verstappen em terceiro, ficando na zona de eliminação George Russell, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Magnussen e Valtteri Bottas, todos eles sem tempos de volta. Piastri, logo em sua primeira tentativa, foi bem, se colocando na primeira colocação, enquanto Lewis Hamilton não acertou uma boa volta e precisou abortar, deixando tudo para os minutos finais. Faltando 1 minuto para o final, estavam na zona de eliminação Gasly, Albon, Lawson, Bottas e Magnussen, com Magnussen sendo o único que ainda não tinha tempo. E lá na ponta, McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull se mostravam muito equilibradas e tudo estava indefinido.
Com o tempo encerrado, Norris foi o primeiro, Russell o segundo, Piastri o terceiro. Já na zona de eliminação ficaram Kevin Magnussen, que será o 15º, Lance Stroll em 14º, Valtteri Bottas em 13º, Alex Albon em 12º e Fernando Alonso em 11º. Como pontos positivos, Gasly conseguiu se classificar para o Q3, assim como Liam Lawson e Nico Hülkenberg, carros que estão mostrando uma boa evolução nessa reta final de temporada. Por fim, chegamos ao SQ3, a última parte decisiva dessa classificação para a sprint, com duração de apenas 8 minutos e que define os 10 primeiros colocados na corrida de amanhã. E com o tempo liberado, 7 pilotos foram para a pista, ficando nos boxes apenas George Russell, Oscar Piastri e Nico Hülkenberg, que saíram alguns minutos depois, na expectativa de pegar a pista um pouco mais limpa. Lembrando que para o SQ3, os pneus usados por todos são os pneus macios, que agora sim são os mais rápidos disponíveis na gama de pneus. E após essa primeira volta dos carros que saíram para a pista de imediato, Charles Leclerc foi o primeiro, Pierre Gasly o segundo e Liam Lawson o terceiro, com logo na volta seguinte Lando Norris assumindo essa primeira colocação e Oscar Piastri chegando em segundo, com o único que deixou para fazer volta só na parte final sendo Nico Hülkenberg, mas com vários pilotos não acertando em suas primeiras tentativas, como Lewis Hamilton, George Russell, Carlos Sainz e Max Verstappen. Faltando menos de um minuto para o final, Lando Norris era o primeiro, Piastri o segundo e Russell o terceiro, com alguns pilotos, como o próprio Lando Norris, abortando sua última tentativa de volta rápida, já que ele não melhoraria seu tempo, e outros fechando suas voltas, como o Piastri, que fechou volta mas não melhorou, Max Verstappen, que começou uma volta muito boa mas não conseguiu melhorar seu tempo, e alguns dos últimos a cruzar a linha de chegada foram os carros da Mercedes e da Ferrari, com Russell melhorando seu tempo, Hamilton ficando com o que tinha, Liam Lawson também fazendo uma boa volta e melhorando um pouco, Carlos Sainz dando um grande salto e, por fim, Charles Leclerc melhorando um pouco seu tempo. Onde, ao final de tudo, Norris, mesmo sem fazer essa última volta, conseguiu manter a primeira colocação, com George Russell o segundo e Oscar Piastri o terceiro. E fechando os 10 primeiros colocados, Carlos Sainz largará na quarta colocação na corrida sprint, Charles Leclerc na quinta, Verstappen na sexta, Lewis Hamilton na sétima, Pierre Gasly na oitava, Nico Hülkenberg na nona e Liam Lawson na décima. Lembrando que a corrida sprint é logo amanhã cedo, às 11 horas da manhã, sendo uma corrida um pouco menor do que a convencional, mas como disse no começo, que dá alguns pontos preciosos. Então, depois desse primeiro dia de atividades em pista, me diz aí, como estão as suas expectativas para o restante do final de semana? Acha que a McLaren será a equipe mais forte? Ferrari conseguirá manter o bom ritmo que mostrou no treino 1? E Verstappen vai conseguir um resultado bom ou agora ele está só passeando depois do seu título?